Se coloque de pé, por favor. Estenda suas mãos para cá em direção ao altar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor Deus, eu quero te apresentar a vida do nosso pastor, Senhor. Nesse momento, Senhor, que não seja ele, Senhor, mas o Teu Espírito Santo falando através dele, Senhor. Use ele, Senhor, da maneira, Senhor, que te agrada, Senhor. Use ele, Senhor Deus, como um vaso de honra neste momento, meu Pai. E que dele, Senhor, saia uma palavra direto do trono da graça ao Teu povo, Senhor, que anseia e que necessita, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja linda do avivamento. Deus os abençoe poderosamente. Quem está feliz com Jesus aí vai dando glória a Deus, aleluia. Esse Deus é maravilhoso, né, irmãos? Como eu me alegro de estar na presença de Deus. E hoje Deus resolveu nos visitar com uma presença muito gostosa, muito poderosa. Não sei se você está sentindo, mas desde a hora da consagração, Deus está bradando neste lugar aqui com uma presença, com uma graça, com um favor assim, na hora do louvor, né? Eu acho que se deixasse aqui o louvor, nós ia a noite inteira tocando, né? Glória a Deus. Muito feliz com Jesus, muito feliz, né, com o que Deus tem feito conosco. Minha pastora está lá em casa, agoniadinha para vir aqui para a igreja. Ela está bem, para a glória de Deus. Deus tem cuidado dela. Deus tem usado as irmãs aqui da igreja para cuidar dela também. Desde já estendo o meu agradecimento a vocês que têm lá nos servido com tanto amor e com tanto carinho. Que Deus recompense vocês poderosamente. Estou vendo alguns rostinhos aqui novos, né? O Edivaldo, a Carol, Deus abençoe a visita, né? Como que é o nome da irmã que está nos visitando? É Shirley? Célia, né? Deus abençoe Célia, seja bem-vinda. Tá, Malu e a Karina também, sejam muito bem-vindas. Deus abençoe vocês, amém? Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo de número 3. Você conseguir aumentar um pouco o fundo aqui no meu retorno? Primeira Samuel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do bom mestre: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, tendo deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este correu dizendo, respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Diga comigo assim: porém Samuel
ainda não conhecia o Senhor. Amém. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado a respeito de sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Amém? Só até aí. Queridos, a gente consegue observar aqui um texto sagrado que nos fala de duas pessoas específicas: de um sacerdote, de alguém que cuidava da obra de Deus, do templo, das coisas sagradas, de alguém que carregava a presença de Deus e que tinha como função sacerdotal colocar a mão na obra do Senhor, colocar a mão nos utensílios da casa do Senhor, zelar pela obra de Deus. E a gente também tem um jovem por de nome Samuel. Samuel ainda era um menino, Samuel ainda era uma criança. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver Deus se revelando a essa criança no meio da noite, no meio da madrugada, despertando alguém a quem Deus está chamando para começar um grande ministério em sua vida. Só que eu preciso entender quem é Samuel, quem foi Samuel, como Samuel foi parar dentro do templo. Para quem não conhece a história, Samuel ele é um milagre de um ventre estéril. Uma mulher que não podia gerar filhos começa de ano em ano subir a Jerusalém, subir a casa do Senhor e a fazer orações específicas, dizendo para Deus assim: Deus, eu quero ter um filho. Deus, eu sou estéril, toca na minha madre. Deus, eu quero gerar. Deus, eu preciso ter um filho. O meu sonho é ter um filho. E todos os anos ela ia a Jerusalém, sacrificava, ofertava, orava, clamava, até que um dia Deus resolveu atender a oração de Ana, que era mulher estéril. E Ana fez um voto com Deus, dizendo para Deus assim: Deus, se um dia o Senhor me der um filho, eu vou entregar o meu filho no teu altar. Eu vou devolver o meu filho para o Senhor. Se um dia o Senhor cumprir a promessa na minha vida de eu ser mãe, se um dia o Senhor fazer um milagre na minha vida, o menino que o Senhor me entregar, eu vou entregar ele para te servir no templo. E a palavra de Deus diz que isso agradou os ouvidos do Senhor, e Deus abriu a madre de Ana, e Ana engravidou. E quando Ana terminou de desmamar o menino, quando o menino largou o peito, largou a mamadeira, Ana pega na mão do menino Samuel, e diz: agora vamos para o teu lugar, para o lugar aonde você vai passar o resto da tua vida. E sabe onde é esse lugar? Na casa do Senhor, na obra de Deus. E aqui está a primeira lição que eu quero trazer para nós. Nós nunca podemos impedir os nossos filhos de estarem na casa do Senhor. Nunca. Eu conversando com algumas pessoas, e alguns pais
Eles até questionam os filhos. Que negócio é esse? Todo dia agora na igreja? Todo dia agora tem que estar fazendo as coisas na obra de Deus? Todo dia tem que estar enfiado dentro de uma igreja? E eu pergunto para você, é melhor o teu filho dentro da igreja ou o teu filho no boteco? É melhor o teu filho dentro da igreja ou o teu filho no baile funk? É melhor teu filho dentro da igreja servindo a Deus ou ele buscando droga na biqueira? É melhor teu filho na igreja servindo a Deus, buscando as coisas de Deus, ou no computador, trancado num quarto em depressão? Ana entendeu que era melhor o filho dela estar na obra de Deus, e entregou Samuel para o sacerdote Eli. Foi duro para Ana romper os laços. Foi duro para Ana ter que visitar o menino somente de tempos em tempos. Imagina você que tem um filho pequeno. A Laís passou por isso. Quando João Miguel sumiu, tio Halek, cuidado e perdeu o menino. Imagina Ana sabendo que não ia conseguir mais ver o menino todos os dias, mais de tempo em tempo. Mas assim ela o fez, e entregou o menino para ser cuidado pelo sacerdote Eli. Sacerdote nos fala de homem de Deus, nos fala de alguém que segue princípios, não fala de alguém que tem santidade. A gente leva o nosso filho para a igreja, a gente espera que ele cresça debaixo de um princípio, debaixo de uma conduta séria, de uma conduta cristã, de uma conduta santa. E Ana tinha isso em sua cabeça, tinha isso em seu coração. O melhor lugar para o meu filho estar é no templo, na obra, na casa de Deus. E a história sagrada vai nos dizer que Ana entrega o menino para o sacerdote, e o menino começa a crescer, e o sacerdote começa a ensinar Samuel. Só que uma coisa que eu quero chamar a tua atenção agora: quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de templo, quando a gente fala de sacerdócio, a gente arremete a santidade, a temor, as coisas sagradas. Só que Samuel está crescendo, e ele aprendeu o que é santo e o que é profano. E agora ele olha para o seu pai na fé, o sacerdote Eli, e ele vê um homem que era para ser exemplo, dando mau testemunho. Ele olha para um homem que tinha que ter prudência, que tinha que ter santidade, que tinha que ter a presença. E ele olha para esse homem que era para estar cheio de Deus, um homem totalmente vazio. E aí ele começa a observar os filhos do sacerdote Eli, e ele vê que aqueles filhos, eles recebem do seu pai a mesma educação, a mesma orientação, só que em vez de seguir um caminho de santidade, os filhos do sacerdote Eli, que também se tornaram sacerdotes levitas, que trabalhavam na casa do Senhor, começam a se manchar com o pecado. Repita comigo assim: o pecado, ele entra na nossa vida sem a gente perceber. Então eu digo para você: vigiai e orai, para não entrar em tentação. Os filhos do sacerdote começam a colocar as mãos nas coisas de Deus, nas coisas sagradas, de qualquer jeito. E chegou um tempo que os filhos do sacerdote, os filhos do pastor, os filhos do apóstolo, os filhos do bispo, os filhos do líder de célula, os filhos do sacerdote Eli, começaram a olhar as mulheres que iam no templo e começaram a dizer para elas assim: nossa, como tu é bonita, nossa, que cabelo lindo, que olhos verdes bonitos. E começaram a se engraçar com as mulheres que iam no templo. E sabe o que aconteceu? O diabo não perde vez, irmão. O diabo não perde viagem. O diabo só espera uma pequena brecha para poder desgraçar com a tua vida, para poder te derrubar e colocar você como vergonha perante toda a nação. A história sagrada diz que aqueles homens começam a ter em seu coração não mais a presença do Senhor, mas eles começam a ter em seu coração um desejo pecaminoso de querer se prostituir com as mulheres do templo. Ah, meu Deus! Ah, Jesus! Olhe para mim, igreja. É alguém que está no templo, é alguém que está na igreja, mas o seu coração está na prostituição. O seu coração está querendo as coisas erradas.
E aí Deus traz eu para essa casa hoje, traz você para essa casa hoje, para dizer para mim e para você: santidade ainda cabe à casa do Senhor. Não podemos nos corromper como o sacerdote Eli, como Ofni e Finéias, que deixaram o pecado entrar em seu coração e começaram ali a ter relações sexuais com as mulheres do templo, na frente do templo. Eu não sei você, mas eu já ouvi diversos escândalos de igrejas, de por fora aí, que pastores caem em adultério, que líderes de ministérios caem em adultério. Sabe o que é isso? Síndrome de Ofni e Finéias. Se acostumaram com o sagrado, se acostumaram com a glória. Ah, meu Deus, você que estava na consagração, você viu que momento gostoso de consagração? Você que chegou depois, que participou do culto, que acabou o louvor, e ninguém queria largar aquela presença tão gostosa que desceu no nosso meio. Nós não podemos nos acostumar com isso. A gente tem que ter isso sempre em nossa vida, como: Senhor, eu quero mais isso, eu quero mais dessa essência, eu quero mais dessa graça, eu quero mais dessa presença. Eu não posso me acostumar com isso, porque no dia que eu me acostumar com isso, eu não dou o valor necessário à presença de Deus, e eu acabo me corrompendo com o pecado. E o pecado destrói a nossa vida, o pecado destrói a nossa alma. Sabe por quê? Diga comigo assim: sacerdote Eli, Ofni e Finéias, estes deviam carregar a presença, mas sabe o que eles estavam carregando? O pecado. Aí a gente leu aqui, no capítulo 3: o jovem Samuel servia ao Senhor naqueles dias, porém a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Aí eu pergunto para você: por que a palavra de Deus era rara? Por que as visões não eram frequentes? Aí talvez você diz assim: por que eu vou para a casa de Deus e não sinto a glória? Por que eu vou para a casa de Deus e não sinto a presença? Por que Deus não me toca mais como me tocava antes? Deixa eu dizer uma coisa para você, lindão. Quem sabe porque o seu coração já se tornou como o coração de Ofni e Finéias. Já não tem mais prazer nas coisas sagradas, e pelo contrário se corrompe com aquilo que é profano. E aí Deus nos diz: vem para a santidade de novo, porque senão vai se tornar raro as palavras, a revelação, a presença, o mover. Mas em nome de Jesus, essa casa não cessará a palavra, não cessará o mover, não cessará a manifestação da glória de Deus, porque na Ipacaí Carvalho ainda tem um povo que se santifica, ainda tem um povo que coloca a boca no pau, o joelho no chão e busca de verdade o Rei dos Reis. Eu clamo ao Senhor todos os dias: Senhor, haja santidade no arraial, haja santidade na igreja, haja santidade na minha vida, porque se houver santidade, haverá palavra, haverá palavra, haverá palavra, haverá revelação, haverá sinais. Mas eu preciso me santificar, porque sem santidade não tem como Deus operar. Você precisa se santificar, porque senão o juízo de Deus virá. E o juízo de Deus, querido, não é igual ao juízo da terra. Primeira coisa que acontece é, eu não sei você, irmão, mas eu conheço algumas pessoas que um dia se desviaram da verdade, se afastaram do evangelho de Cristo, e o prazer delas é voltar para a presença, mas elas não têm força. Fala com alguém que está afastado dos caminhos de Deus, que está lá no pecado, que está lá no mundo, que está entregando a sua vida para Satanás. Pergunta para ele o que ele mais quer da vida dele. Ele diz: eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar a servir a Deus, eu quero voltar para o templo. Só que o pecado está consumindo o coração deles, eles não têm força. Porque, como diz aquele louvor, quem um dia pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Meu irmão, se um dia você foi marcado, se um dia você foi selado pela presença, você pode ir para qualquer lugar desse mundo, mas não tem nenhum lugar melhor para estar do que a presença de Deus. Vai ter uma chama aqui dentro que vai estar queimando, e você vai ser atraído de volta a essa presença, porque Ele não vai te perder, Ele não vai te perder. E a palavra de Deus diz assim, que eram muito raras as visões, eram muito raras as palavras. E estando deitado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer. Eli já era velho, Eli já estava com problema nas vistas. O sacerdote Eli, ele foi se deitar.
E no templo, no ambiente onde eles estavam inseridos, tinha alguns utensílios sagrados. E dentro desses utensílios havia a menorá, aonde eles tinham que acender a lâmpada para iluminar o ambiente onde a arca estava. Arca essa que simbolizava a presença de Deus, para que os sacerdotes pudessem trabalhar dentro do templo, para que a luz que estava brilhando sobre aquela menorá representasse a luz de Deus sobre o povo de Israel. E era a função do sacerdote deixar aquela luz sempre acesa, do anoitecer até o amanhecer, sem deixar aquela luz se apagar. E como que mantinha-se essa luz acesa, pastor? Quando a luz começava a ficar fraquinha, o sacerdote ia lá na botija de azeite, ele pegava a botija de azeite, e ele via que as chamas que estavam acesas aqui estavam ficando fracas. Ele deitava mais azeite, e a chama que estava se apagando, ela começava a aquecer novamente. Então eu e você temos que ser como esses sacerdotes. Quando a chama aqui dentro começar a se apagar, é falta de azeite, é falta de unção, é falta de presença. E aonde eu busco unção? Na casa. Aonde eu busco unção? Em Jesus. Aonde eu busco azeite? Na presença do Eterno, pelo Espírito Santo. Eu não posso deixar a chama se apagar, eu tenho que verter azeite todos os dias. E era a função do sacerdote Eli manter a chama acesa. E ele foi se deitar. E olha o que diz no versículo 3: tendo deitado-se também Samuel no templo em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Vem para cá. Havia uma orientação de Deus. Olhe para mim. A orientação de Deus dada para um líder, para o sacerdote da época era: a sua função é, não deixe o fogo apagar. O seu ministério é, sacerdote Eli, não deixe essa chama se apagar. E a história sagrada diz que Eli foi deitar, e Samuel também foi deitar. Mas antes que a chama se apagasse, Deus grita lá do céu: Samuel! Sabe por que Deus gritou Samuel e não chamou Eli? Porque Deus está procurando homens e mulheres puros para manter a chama acesa. Deus não vai mais sustentar homens em pecado para fazer a chama ficar acesa. Não. Deus está à procura de homens que queiram se santificar para manter a chama do Evangelho acesa em nossos corações. Mas a pergunta para mim e a pergunta para você essa noite: se Deus descer na Ibacaí Carvalho, Ele vai achar Samuéis? Ele vai achar homens que se santificam, homens que querem a chama acesa? Ah, meu Deus! Se eu não estiver disposto a deixar de lado o pecado, eu não sou esse Samuel. Se eu não estiver disposto a deixar de lado aquilo que me corrompe, aquilo que me leva a fazer o desejo da minha carne, eu não vou ser o Samuel que deixa a chama acesa, que aí ela vai se apagar. E quando a chama se apaga, meu irmão, e cabode, a presença se vai. Quando a chama se apaga, a presença do Eterno é levada embora de nossas vidas. A história sagrada, ela vai nos dizer algo muito interessante. Olha o que diz no versículo 4. No versículo 3: Samuel também se deitou no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E antes dela se apagar, o Senhor chamou o menino. Meu Deus! Sabe o que eu entendo quando Deus chama o menino? É que você não precisa estar preparado, você só precisa estar disposto, porque quem te prepara é Deus. Você não precisa ter grande conhecimento, você não precisa se enfiar numa faculdade teológica, você só precisa ter desejo de fazer a coisa certa. E chamou Deus o menino Samuel. E você sabe o que é interessante? O interessante, Mateus, é que Samuel, ele não conhecia ainda a voz de Deus, mas ele já estava ouvindo a voz de Deus. Talvez você não está entendendo o que Deus está fazendo, porque você ainda não conhece a voz dele. Mas deixa eu te dizer, é ele quem está te dando sinais e quem está te chamando para a presença, te atraindo para perto dele, porque Deus ainda levanta Samuéis nos tempos de hoje. O que é interessante, querido, é que Samuel vai para quem pode dar para ele uma direção.
Ele se levanta da cama e diz: sacerdote Eli, acorda, acorda, o Senhor está me chamando. O que foi? E o sacerdote diz: eu? Te chamei não, menino, tá doido, vai dormir, tu tá sonhando. Volta para a cama, você olha, está acordado, rapaz? Eu quero dormir. Passei o dia inteiro trabalhando aqui na obra de Deus. Passei o dia inteiro sacrificando ao Senhor, arrotando uma santidade falsa, arrotando uma santidade que não condizia com aquilo que ele vivia. Sabe por quê? Porque os filhos do sacerdote Eli estavam se prostituindo dentro do templo, fora do templo, colocando a mão nas coisas sagradas de uma forma ilícita. E o Samuel, e o profeta, e o sacerdote Eli não repreendia os seus filhos. Mesmo vendo eles fazendo o errado, ele não repreendia. E por isso veio o juízo à casa do sacerdote. E aí está uma coisa que eu quero dizer para você. Existem dois tipos de pessoas dentro da igreja: aqueles que não estão nem aí para a coisa sagrada, e aqueles que ainda buscam a santidade. E eu vou falar para você uma coisa: aqueles que estão buscando santidade, é para esses que Deus vai se revelar e vai começar a falar no íntimo, aqui ó, no ouvido, que vai começar a dar experiências, que vai começar a queimar no coração. E talvez você não vai entender, é Deus que está falando comigo. Eu quero dizer para você, é Ele que está falando com você. E quando Ele falar com você, você vai dizer o que o sacerdote disse para Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E você vai ouvir um direcionamento da parte de Deus. E o que eu quero que você entenda diante desse texto, querido, que diante de uma geração corrupta, ainda tem alguém que está em santidade. Diante de um momento corrupto, de um momento de corrupção, de uma situação, porque na casa de Eli todo mundo estava em pecado, lindão. Ei, olhe para mim. No ambiente que Samuel estava inserido, todo mundo estava fazendo errado, menos um, sabe quem? Diga comigo: Samuel. Então não é o ambiente que te influencia o pecado. Se você tem em seu coração o Espírito de Deus, você não vai se adaptar às coisas do mundo. Você não vai deixar o mundo entrar em seu coração, porque a santidade cabe a você. Você tem prazer na santidade, nas coisas de Deus, e o Senhor se revelará a você pela tua busca. Mas é necessário que a santidade seja um prazer na sua vida. Pastor, você não aprendeu santidade assim, do nada? Eu desejei aprender como Samuel desejou aprender. Você sabe com quem Samuel aprendeu que era errado o pecado? Com o sacerdote Eli. Eli instruiu o menino no caminho que ele tinha que andar. O sacerdote Eli instruiu o menino na palavra, na lei do Senhor. O Samuel foi instruído por Eli. E ao ouvir, ele falou: nossa, que legal, que bênção. Começou a crescer e viu: pera lá, o que esse cabra está ensinando para mim está totalmente fora do que ele está praticando. E ele começou a fazer o quê? Se santificar. Mas você sabe o que é uma coisa interessante no coração de Samuel? É mesmo ele sabendo que o sacerdote estava em pecado, que os filhos do sacerdote estavam em pecado, ele não deixou a casa e nem o templo. Porque Samuel entendia que o dono do templo não era o sacerdote Eli, não era o sacerdote Ofni e Finéias, que o dono do templo ainda era aquele que diz assim: o meu nome é o grande eu sou. Então eu não olho para o pastor, não olho para o seu líder, não olho para o irmão que está do teu lado. Porque fulano está falando isso, porque fulano está agindo assim, porque ciclano está em pecado, porque fulano falou palavrão, porque fulano não perdoa, porque ciclano não consegue liberar perdão. Deixa eu te dizer uma coisa: você está na casa de Deus por conta das pessoas ou por conta daquele que te chamou? Quem te chamou é fiel, lindão, independente dos erros dos outros. Deixa Deus tratar com os erros deles, porque Deus também está tratando com os seus. Ou você acha que Deus só traz para a casa dele gente perfeita? Pelo contrário, Ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. E aí a gente vem para a casa do Senhor todo estrupiado, todo mazelado, todo cheio de coisa ruim na nossa vida. Aí Deus começa a nos limpar, a nos tratar, a nos moldar, a nos transformar, a nos encher. Aí depois que Deus nos libertou de tanta coisa, a gente fica rotando santidade, a gente fica apontando o pecado do nosso irmão. Mostra para mim, para o menino Samuel apontando. O sacerdote Eli, ele não apontou não. Ele não apontou. Você sabe quando que o Samuel foi chegar para o sacerdote Eli para apontar? Quando Deus moveu ele para confrontar o pecado.
Porque uma coisa é quando Deus me move para confrontar o pecado de alguém para arrependimento. Outra coisa é quando a minha carne me move para afrontar alguém para deixar ela mal. Ah, meu Deus, você está sendo movido pela tua carne para dizer coisas a respeito do teu irmão para deixar ele mal? Ou você está sendo movido pelo Espírito de Deus a levar o teu irmão ao arrependimento? Samuel tinha discernimento, lindão. Ei, mulher de Deus, Samuel tinha discernimento. E você está tendo discernimento do Senhor para agir no reino e na obra dele? Quando nós olhamos para esse texto, a gente vai ver ele chegando para o sacerdote dizendo assim: você está me chamando, sacerdote? O sacerdote diz: não te chamei não, volta a dormir. E mais uma vez, Deus brada do alto dos céus no quarto. Imagina o silêncio que estava naquele ambiente. E daqui a pouco vem aquela voz estrondosa: Samuel, Samuel. Imagina um menino acordando com uma voz grossa dessa no quarto. Se é eu e você, nós corremos pro colinho da mamãe, né? Mãe, socorro. O menino não tinha mãe por perto, foi correr pro braço do sacerdote. E o sacerdote falou: volta a dormir, menino, tu tá doido? Tá tendo sonho? Eu não te chamei não. Aí chegou um momento que o sacerdote falou: pera lá, eu ouvi essa voz um dia. Teve um momento que o sacerdote olhou e disse assim: eu conheço essa voz que está te chamando. Essa voz um dia falou comigo. Essa voz um dia falou aqui, ó. Essa presença que encheu o seu quarto uma vez encheu o meu quarto. Mas vamos pensar um pouquinho, vamos pôr nossa mente para raciocinar. Por que diante do templo Deus tem a opção de falar com o sacerdote, de descer no quarto do sacerdote, de trazer uma intimidade para o sacerdote, em vez de Deus descer lá para o sacerdote? Por que Deus escolhe descer no quarto do menino? Era menino, não tinha experiência, não tinha tamanho, não tinha talvez o conhecimento que o sacerdote tinha, não tinha talvez a experiência que o sacerdote tinha, mas Deus decidiu descer lá. Sabe por quê? Porque havia pureza, porque havia sinceridade no coração. E o coração do sacerdote? Corrupto, pecaminoso, carnal, negligente. E o que eu quero que você entenda? Que eu e você temos que ter o coração como o coração de Samuel, puro, menino. E Samuel, ainda sendo menino, Deus bradou do alto dos céus: Samuel. Sabe por que Deus faz questão de mostrar que Samuel era menino? Porque esse é o coração que Deus quer que a gente tenha. Um coração como o coração de uma criança. Tem duas crianças brincando aqui, João Miguel e Mateus. O João Miguel e o João Carlos. E aí daqui a pouco eles brigam. Eles não vão ficar uma semana sem se falar não, lindão. Quando eles for pra salinha, eles estão lá tendo figurinha de novo e conversando como se fossem os melhores amigos. Sabe por quê? Porque a criança é pura, porque o menino é puro, porque o menino não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ressentimento. E aí está um grande problema de Deus não falar mais aqui no teu ouvido, não falar mais no teu íntimo, não falar mais no teu coração, porque o teu coração não está mais cheio de coisas boas, está cheio de ressentimento, de mágoa, de rancor, de ódio, de falta de perdão. E aí Deus te traz aqui nessa noite para dizer: limpa o teu coração, porque eu quero voltar a falar com você na intimidade. Samuel! Desperta, Samuel. Chegou o tempo de eu te levantar. Desperta, Samuel. Tu é menino, mas eu vou começar a te usar. Desperta, Samuel. Tu ainda é criança, mas chegou o tempo de eu manifestar a minha glória através da tua vida. Ei, Samuel! Coloca-te de pé, porque o tempo de Deus começar o teu ministério é hoje, 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 é hoje. Levanta, Samuel! Há pessoas que dizem assim: eu não estou preparado. Tu acha que Samuel estava? Samuel olhava, o cara é sacerdote, já é velho, ele regeu o povo durante anos. E ele olha para os irmãos que ele foi criado, Ofni e Finés. Os caras é levita, sacerdote, está tanto tempo cuidando da obra de Deus. Samuel se sentia o menos despreparado. Mas não adianta, irmão. Quando Deus escolhe,
Quando Deus escolhe, pode ter gente com faculdade, pode ter gente com teologia, pode ter gente com uma conduta, com dinheiro, com posse, mas se Ele escolheu a mim, se Ele escolheu você, não é inferno que pare a obra de Deus. E Deus está te levantando nessa noite como um Samuel. Se você chegou nessa casa hoje como Ofni, como Finéias, como Eli, Deus hoje quer te dar um coração como o coração de Samuel. E em nome de Jesus, você voltará a ouvir a doce voz. Você voltará a ouvir aquela doce voz. Você voltará a ouvir aquela doce voz. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, para que eles voltem ao Senhor. Uma geração corrupta, uma geração que está sendo enganada, mas no mesmo ambiente é uma geração que está se santificando. Se o Espírito Santo sondasse o teu coração hoje, ele ia achar alguém temeroso, alguém com coração santo, alguém com coração entregue, alguém com coração disposto. O sacerdote Eli só estava empurrando com a barriga aquilo que Deus deu para ele. Quantos de nós estamos empurrando com a barriga e não queremos mais compromisso com o reino, não queremos mais compromisso com a obra, não queremos mais compromisso com as coisas sagradas? Ei. Olha para mim então. Você acha que Eli não sabia o que estava acontecendo? Eli sabia. Deus parou de falar comigo e está falando com o menino. O sacerdote Eli sabia. Deus parou de falar comigo. Esse sacerdote Eli sabia. Eu perdi o que mais eu tinha de precioso. A presença se foi. O profeta Eli disse para o menino: quando você ouvir de novo essa voz, você vai dizer assim, Samuel: fala que o teu servo ouve. E a história sagrada vai nos dizer que pela terceira vez ele se deita, e ao adormecer, o silêncio do quarto torna-se como de repente um grande barulho. Samuel, Samuel. A carne treme, o arrepio na espinha vem. A presença e a atmosfera da glória toma o quarto que Samuel está deitado. E Samuel, com muito temor e reverência, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus começa a entregar a Samuel uma mensagem de sentença para a casa de Eli. Eu quero dizer uma coisa para você, homem de Deus e mulher de Deus. Às vezes Deus está te levantando para você ser aquela pessoa dura na tua casa, para você parar de aceitar o pecado dentro da tua casa, para você parar de aceitar as coisas erradas dentro da tua casa. Deus está te chamando você para colocar em ordem a tua casa, como fez com Samuel. Samuel, ao acordar pela manhã, vai dizer para Eli: Eli, vem aqui, ó, a sentença de Deus é x para a tua vida. E o que Deus está falando com a gente? Eu não posso mais fechar os olhos para o pecado. Eu não posso mais deixar e aceitar a minha casa viver coisas que desagradam a Deus. Não. Na minha casa vai entrar só o que é sagrado. Na minha casa não vai mais ter prostituição. Na minha casa não vai ter mais vício. Na minha casa não vai ter mais bebida. Na minha casa não vai ter mais palavrão. Na minha casa agora vai ser chamada casa de oração. Sim. É você, Samuel, que Deus está levantando para revolucionar o ambiente da tua casa. Porque se não for você, quem vai ser, lindão? É você que Deus está falando. Emily, Yara, Karina, Jennifer. Mas eu ainda sou menino. Tem um louvor que eu amo de paixão e as meninas conhecem. Então deixa o menino rodar. Eu posso ser menino, mas eu estou no centro da vontade de Deus. Eu posso ser menino, mas eu ainda me santifico. Eu posso não saber de tudo, mas eu ainda tenho temor a Deus. E eu creio que você é um homem e uma mulher que Deus está levantando para mudar a história da tua casa. Conversando com um jovem essa semana, ele me disse assim: estou de mudança.
E eu estou de mudança, pastor. E sabe o que eu mais quero fazer quando eu mudar? Eu quero colocar uma porta lá no meu quarto, para eu mandar todo mundo sair do meu quarto e eu ligar o meu radinho. E quando eu ligar o meu rádio, eu colocar o meu louvor, eu pegar a minha Bíblia Sagrada e eu começar a ouvir a voz daquele que me chamou. É Samuel. Ei, Samuel! Deus está te levando para um outro nível. É um nível profético, é um nível sacerdotal, é um nível de juiz. Era menino, mas se tornou profeta, sacerdote e juiz de uma nação inteira. Sabe como isso começou? Através da santidade, através da purificação, através da obediência à voz de Deus. E eu pergunto para você então, o que te dá autoridade? Diga comigo: santidade. Repita assim comigo: a santidade é o que me dá, é o que me traz a autoridade. Você sabe quando o mundo das trevas vai temer você? Quando ele olhar para dentro de você e ver em você o brilho da santidade de Deus. Quando ele olhar para você e ver um Samuel. Mas ai de nós, porque muitas das vezes o diabo olha para nós e encontra aqui dentro um Ofni e Finéias. Encontra no meu coração um sacerdote Eli. E ai de mim se eu me tornar um desses. Você sabe o que aconteceu com Ofni e Finéias? Olhe para mim, olhe para mim. Ofni e Finéias se acostumaram com a presença de Deus, sem a presença de Deus estar mais com eles. Eles nem perceberam que a presença de Deus tinha ido embora. A palavra de Deus diz que o povo inimigo começa a pelejar contra a nação de Israel e a prevalecer contra a nação de Israel. E os filhos do sacerdote Eli estão lá na guerra. E eles dizem: vamos buscar a arca da aliança, vamos buscar a presença de Deus e trazer para a guerra, porque todas as vezes que a arca chega na guerra, o povo tem vitória. E eles foram ao templo sagrado, diante do sacerdote. Os levitas pegaram a arca da aliança, colocaram no ombro e foram para o campo do inimigo, à frente da batalha, com a arca que simbolizava a presença de Deus. E ao chegar lá, todo mundo na emoção, todo mundo na carne, começa a gritar: glória a Deus, aleluia, Deus deu vitória pra gente, a arca chegou, a presença chegou. Um monte de gente emocionada, sem ter a presença de Deus, porque está no pecado e acha que pode carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Tomaram um sacode do povo inimigo. Todos morreram, inclusive Ofni e Finéias. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi tomada pelo povo inimigo e levada embora. Foi parar na terra dos filisteus. E a história sagrada diz que um combatente que tomou um couro bem dado chega ensanguentado, sangrando, com a roupa suja de sangue, desesperado diante do reino de Israel, e vai bater lá no templo. Sacerdote Eli, sacerdote Eli. O sacerdote está sentado numa cadeira diante do templo. E ele diz assim: sacerdote, perdemos a guerra. O sacerdote começa a chorar. Sacerdote, teus filhos morreram na guerra. O sacerdote começa a se desesperar. Ai, meu Deus. E aí vem a notícia pior. E você não sabe o que aconteceu, sacerdote. Levaram a arca da aliança, que representa a presença de Deus na nação de Israel. O desespero foi tão grande que ele estava sentado numa cadeira e ele caiu para trás com a cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque quando eu e você estamos no templo e não praticamos a santidade, a nossa vida começa a declinar e a gente começa a perder as batalhas que a gente enfrenta, as guerras que a gente enfrenta. Aí a gente não tem família restaurada, a gente não prospera, a gente só passa luta, é enfermidade, é dor de cabeça, é porta que se fecha e começa a declinar a nossa vida. Porque uma guerra que era para a gente estar vencendo através da presença de Deus, por a gente estar brincando com a presença de Deus, a gente começa a ser derrotado. Só que graças a Deus, Deus levanta um homem chamado Samuel. Deus levanta um menino chamado Samuel, igual Deus está te levantando aqui agora, para trazer de volta a presença que um dia foi roubada. A história sagrada vai nos relatar, querido,
que o povo inimigo pega a arca da aliança e coloca diante de Dagon, um deus cananeu, um deus filisteu. Colocam ela diante daquela imagem, e o povo começa a celebrar a vitória do lado de fora. E quando eles acordam pela manhã, a história sagrada vai dizer que aquele ídolo, aquele Dagon, aquela estátua, quando eles entram naquela sala, ela está dobrada de joelhos diante da arca da aliança. Eles dizem: deu um vento forte, alguém entrou aqui e derrubou a estátua, vamos colocá-la de pé novamente. Eles colocam de pé, e a festa lá fora continua. E aí a história sagrada vai nos dizer que pela manhã novamente eles entram no lugar onde está a arca e onde está Dagon. E a Bíblia diz que Dagon agora não está mais caído com o rosto em terra, mas a história sagrada diz que a cabeça dele foi cortada. Porque Deus pode perder a guerra lá quando a gente está em pecado. Deus pode perder a guerra e pode perder as nossas guerras, e faz a gente perder as nossas guerras. Mas Ele nunca vai perder para Deus nenhum e para demônio nenhum. E isso serviu de exemplo para aquele povo que levaram a presença de Deus cativa, dizendo que Dagon era mais forte que o Deus de Israel. Porque a gente venceu a batalha, eles não prevaleceram, então esse Deus é fraco. Mas ao acordarem pela manhã, Deus está de pé e Dagon está caído com a cabeça cortada. E eles, tudo bem, né? Fazer o quê? A Bíblia Sagrada diz que Deus começa a esparramar tumores sobre o corpo de todo o povo inimigo. Porque quem carrega a presença de uma forma ilícita atrai para si maldições. Quem carrega a obra de Deus de qualquer jeito, quem toca nas coisas de Deus de qualquer jeito, sem temor e sem santidade, atrai para si maldições. O povo começa a ter tumores, começa a sair pus de um monte de caroços que nascem no seu corpo. E o povo diz assim: a gente não pode ficar com isso aqui não, vamos mandar isso embora, porque isso aqui é muito mais forte do que a gente pensava. Essa é a presença de Deus. Essa é a presença de Deus. Ele nunca conheceu a derrota, lindão. Nunca, 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 nunca. O povo de Israel perdeu a batalha por falta de santidade, mas o Deus de Israel nunca perdeu a batalha para o filisteu, para os cananeus, para os jebuseus, nunca. E aqui foi a grande resposta. E você sabe o que acontece? Já estou encerrando, tá? A história sagrada diz que Samuel começa a julgar o povo, começa a trazer o povo para arrependimento, começa a proclamar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Samuel unge reis e sacerdotes, e o povo começa a se voltar para Deus. A história sagrada diz que chega um tempo que um rei que foi levantado, chamado Saul, começa a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, começa a se desviar da presença de Deus, começa a fazer o pecado, começa a desagradar a presença de Deus. E Deus mais uma vez diz: Samuel, Samuel, pega o teu chifre de azeite e vai à casa de Jessé o belemita, porque lá eu escolhi alguém para se tornar rei de Israel. Jessé, eu lembro dessa voz. Samuel, eu ouvi essa voz quando eu era menino. Eu reconheço essa voz. A esperança para quem está perdido, a esperança para a nação que está caída, a esperança para aqueles que estão em pecado. Samuel pega o chifre de azeite, vai à casa de Jessé, passa todos os irmãos de Jessé, todos os filhos de Jessé. Não é nenhum deles. Tem mais algum mancebo? Tem um que está no campo cuidando das ovelhas. Manda chamar ele. Quem é? Davi. Davi recebe unção de rei. Davi mata gigante, Davi mata urso, Davi mata leão, Davi derrota exércitos. E para resumir a história, Davi se torna rei de Israel. E quando Davi se torna rei de Israel, sabe o que está em seu coração? Eu vou trazer de volta para a nação de Israel aquilo que foi roubado. Pergunte para mim: o que, pastor? A presença de Deus. Porque homens de Deus de verdade não correm atrás de casa, de carro, de dinheiro. Homens de Deus de verdade não correm atrás de conquistas, de bens materiais, de porta aberta. Não, 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 não. Homens e mulheres de Deus de verdade correm atrás da presença.
E quando eu corro atrás da presença, todas essas coisas elas vêm até mim. Porque o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E a palavra de Deus diz que Davi manda buscar a arca. Quando ele manda buscar a arca da aliança, ele diz: achamos, vamos levar embora. E eles querem carregar a arca da aliança de qualquer jeito, em carros de bois. E quando a arca está vindo, o carro de boi passa numa pedra, dá aquele tranco no carro, a arca pende e vai cair. Quando a arca de Deus vai cair do carro, um homem chamado Uzá coloca a mão para sustentar a presença de Deus. E a palavra diz que no mesmo instante ele morreu. Isso é para gerar temor no meu coração e no teu coração. A gente está fazendo a obra de Deus, tentando sustentar as coisas de Deus de qualquer jeito, e você acha que a gente não pode morrer, então? Por isso que na ceia, Jesus disse assim, para a gente fazer uma autoanálise, um autoexame, porque há muitos que comem do pão e bebem do cálice que dormem, e que estão enfermos, porque estão fazendo de qualquer... Davi entende: eu não posso levar essa arca de qualquer jeito. O que eu vou fazer? Vou voltar para Jerusalém, vou reunir os levitas, reunir os sacerdotes e vamos buscar. A arca da aliança fica 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia Sagrada diz que Obed-edom era levita, aposentado. Só que quando a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses, foi o tempo que Obed-edom mais prosperou na vida dele. Começou a ter dinheiro, começou a ter bens, começou a aumentar a produção de gado, de plantio. Ele enriqueceu em 3 meses, porque a arca da aliança ficou na casa dele, a presença ficou na casa dele. Chega Davi, com os sacerdotes à frente, com os levitas à frente, com o povo de Israel, e diz: viemos buscar a arca. Obed-edom diz: vocês vão levar embora para Jerusalém de novo a arca? O rei Davi diz: sim, nós viemos buscá-la. Os sacerdotes e os levitas se posicionam. Os levitas pegam cada um em um braço da arca da aliança e colocam em seus ombros, e eles começam a caminhar rumo a Jerusalém. Eles davam 7 passos. No 6º eles paravam, sacrificavam ao Senhor, e davam mais 7 passos, paravam e sacrificavam ao Senhor. Isso até chegar à cidade de Jerusalém. E Obed-edom, pastor? Obed-edom diz assim: Davi, tu vai levar mesmo? Davi diz: vou. Obed-edom olha para o dinheiro, olha para o carro, olha para a casa, olha para o gado, olha para o plantio, olha para a fazenda, e diz assim: Deus me deu tudo isso, mas isso aqui não me prende não. Aonde for a presença de Deus, eu vou atrás. E ele deixou tudo e foi atrás da presença. Só que está sendo ao contrário nos dias de hoje. Estão trocando a presença para ir atrás das coisas. Jesus, levanta aqui no Carvalho homens que correm atrás da presença, pessoas que amam tudo. E eu sei que aqui tem muitos que amam essa obra, que amam a presença, que estão se desfazendo de bens, de coisas, para que isso aqui prevaleça, para que isso aqui seja pregado. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que tem semeado nesse reino, que tem investido, que tem feito as coisas acontecerem, que tem se sacrificado para carregar a presença. Vai ser o tempo que vocês mais prosperarão. Sim, Senhor, porque vocês estão fazendo com santidade e temor. Então, queridos, o que eu quero trazer para você hoje? Deus está atrás daqueles que se santificam. Deus está atrás dos meninos. Deus está atrás daqueles que não estão preparados, mas estão dispostos. Deus está atrás de você, lindão. Deus está olhando para você hoje, dizendo: é você que eu quero. Eu escolhi você para fazer uma obra. Eu escolhi você para trazer a presença de Deus de volta para a tua casa. Eu escolhi você para trazer a presença de Deus de volta para ambientes que você frequenta. Eu escolhi você para fazer uma transformação na sua família. Não é mais ninguém, é você, linda. Será que Deus pode olhar para você nessa noite e ver alguém preparado para carregar a arca, para carregar a presença?
Será que Deus pode olhar para você hoje e dizer assim: Samuel, Samuel, Edilson, Edilson, Ana, Ana, Mateus, Mateus, Erivelto, Erivelto, Erismar, Erismar, Carlinhos, Carlinhos, Lila, Lila. Sabe por quê? Porque Deus chama a gente pelo nome, amém? Deus chama a gente pelo nome. Mateus capítulo 10, abra sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. Diga comigo assim: a mesma voz que chamou Samuel está me chamando nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: tendo chamado seus 12 discípulos. Aqui é Jesus, tá lindão? Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos. Diga comigo assim: santidade gera autoridade. Todo chamado que se santifica gera para ele autoridade. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade. Diga comigo: autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, Judas Iscariotes, a quem o traiu. E a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumos aos gentios e nem entrei na cidade dos samaritanos, mas dei preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que segui, pregai que está próximo o reino dos céus. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expeliem os demônios. De graça recebestes e de graça dai. De graça recebestes e de graça dai. Santidade e autoridade. Deus chamou Samuel no Antigo Testamento para trazer uma revolução no templo que estava corrompido pelo pecado. E Deus chamou 12 homens através de Jesus Cristo para fazer uma revolução no templo que ainda continuava bagunçado por conta do pecado. E esses 12 deram início à igreja de Cristo aqui na terra. Será que hoje Deus pode olhar para você como um Samuel e entregar para você a autoridade de juiz, sacerdote e profeta? Será que Deus pode olhar para você hoje como olhou para os 12 dele e te entregar autoridade para expulsar demônio, curar enfermos, expulsar toda a sorte do mal, e entregar na casa que você entrar a paz dele? Eu creio que sim, amém? Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus pode te entregar essa autoridade, porque na E-Carvalho há um povo que se santifica, há um povo que teme, há um povo que ama a obra e a casa do Senhor. Mas não é de qualquer jeito. Lucas 6, 12, para a gente encerrar. Lucas 6, 12. Não é de qualquer jeito que Deus chama. Tem uma preparação. Você acha que Ele te escolheu à toa? Quem achou aí, diga amém. Diz assim: naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, a qual também deu nome de apóstolos: Simão,
a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, a quem se tornou traidor. Então Deus continua chamando homens e mulheres que estejam dispostos a levar a tua presença. Eu pergunto para você, alguém aqui que está disposto a carregar a presença de Deus nessa noite? Deus te chama pelo nome, lindão. Não é de qualquer jeito, não. A obra de Deus não é de qualquer jeito. Ele conhece teu coração, por isso que Ele te escolheu. Por isso que Ele te escolheu, Karina. Ele olhou teu coração e falou: tu é minha, tu se santifica, tu busca Deus, tu tem temor, então vem. É por isso que Deus te escolheu, Samara. É por isso que Deus te escolheu, Ana, Edith. Ei! Porque Deus olhou para o teu coração. Sabia, Marcelo? Tu não está entendendo o que está acontecendo, porque tu ainda é menino como Samuel. Mas Deus olhou para você, Marcelo, e falou: Marcelo, eu tenho uma obra na tua vida. Vem para a minha presença, porque eu vou te levar a lugares altos. É isso que Deus está fazendo com você, Marcelo. Aí tu não está entendendo. Mas por que Deus está me chamando? Por que eu comecei para a igreja? Por que eu estou fazendo culto na minha casa? É porque tu é Samuel, é escolhido, e Deus te chamou pelo nome, varão. Ei! Deus escolheu a cada um de nós pelo nome. Tu acha que Deus errou, Sandrinha, quando Ele entrou lá na tua casa? Deus não erra, não. Ei, você acha que Deus errou quando escolheu Alexandre? Pelo contrário, Deus olhou o coração dele. Deus olhou Dona Terezinha lá naquela casa, quando ele olhou para a tua aflição e falou: a minha filha está precisando de socorro, eu vou descer lá, eu vou ser o consolador, eu vou ser o ajudador. E Ele te escolheu, Terezinha. Deus escolheu a cada um de nós. Ah, meu Deus, Deus já sabia que ia ter 10 pizzas para nós comer no final daquela campanha. Deus já sabia desde o começo, Dejackson, porque Ele te escolheu como Samuel. Ei, Edivaldo, Deus sabia que um dia tu ia salvar Karina e Marcelo. Deus sabia, por isso que Ele te escolheu, varão. Porque você ia fazer discípulos por onde você passasse, e o nome de Jesus ia ser glorificado. Então eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus chama a gente, é para nos mover no Espírito, a trazer santidade e realizar o propósito dEle. Não para Ele realizar os nossos desejos, mas para que nós realizemos o desejo dEle aqui na terra. E por intermédio disso, os nossos desejos também são realizados. Amém ou não amém? Então Deus te chama hoje, nessa noite, como um Samuel. Será que se você fechar os olhos agora, você vai conseguir ouvir a voz de Deus? Talvez a voz de Deus não ecoe aqui audivelmente no seu ouvido, mas ela vai ecoar aqui, no seu coração. E você vai ouvir um grito na sua alma, dizendo assim: Michel, Michel, Carol, Carol, Ateneide. Ei, a voz de Deus continua ecoando. Ela não parou lá no Antigo Testamento em Samuel. Ela não parou em Jesus quando chamou os 12 apóstolos. Ele ainda continua chamando e levantando homens e mulheres dispostos a fazer a diferença nesse tempo. E essa pessoa sou eu. Tem mais alguém aqui? Eu creio, Senhor. Eu creio. Baixe sua cabeça por um instante. Apague as luzes. Comece a orar ao Senhor. Comece a falar com o Criador. Comece a orar. Antes que a luz se apagasse, Deus bradou no quarto: Samuel, Samuel. Um fogo queima em mim, clamo por mais. Pode ser que o fogo já se apagou. Eu quero muito. Pode ser que a luz já se apagou. Preciso. Mas dentro do teu coração ainda tem uma chama. Procura de algo. Que se depender de mim, ela não vai se apagar. Preciso. Se depender de mim, eu vou manter ela acesa. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu. Eu
Alguém que se acostumou com as coisas sagradas agora brinca com o pecado. Deus está te convidando para arrependimento hoje, lindão. Ei, mulher, Deus está te convidando para arrependimento. Volta para o sagrado. Volta para se santificar. Volta a se arrepender. Ele te chamou não para viver no pecado, mas para carregar a presença, para ser instrumento de salvação, para carregar a arca de Deus. Ele quer voltar a falar com você de novo. Quando a luz se apagar, Ele quer queimar no seu coração de novo. Se arrependa. Pastor, na minha caminhada eu pequei contra o Senhor. Eu estou me sentindo impuro, indigno, indigna. É com você que Deus está falando hoje. Eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo, minha filha. Receba perdão. Receba perdão. Receba perdão. Eu fiz coisas erradas, Senhor. Estando dentro da igreja, eu negligenciei o teu nome. Eu pequei contra o Senhor. Vem se arrepender aqui diante do altar de Deus. Vem colocar a cara no poste na frente. Vem clamar a misericórdia dele. Não tenha vergonha. Saia do seu lugar e se arrependa. Todo arrependimento gera em mim autoridade, gera em mim santidade. Pastor, o que vão dizer de mim se eu for aí na frente? O que vão dizer de você que tem alguém se santificando? O que vão dizer de você que tem alguém arrependido? O que vão dizer de você que tem alguém que está querendo ser cheio? O que vão dizer de você que alguém está sendo transformado? Pastor, na minha caminhada, eu comecei na igreja, mas eu vacilei algumas vezes. Eu me prostituí, eu caí no pecado do adultério, eu caí no pecado da fornicação, eu caí no pecado do vício, eu caí no pecado do crime, eu caí no pecado da pornografia, eu caí no pecado da prostituição. Vem pro altar, se limpa, se lava, deixa as águas dele te purificarem. Não tenha vergonha. É que sua voz do Senhor. Não tenha vergonha. Cante a Ele. Não tenha vergonha. Deixa Ele te molhar. Deixa as águas dele te purificar. Deixa as águas dele te purificar. Olha Ele te purificando, mulher. Olha Ele te purificando, varão. É a glória de Deus voltando. É a glória de Deus voltando. É a glória de Deus voltando. Quando a luz se apagar. Esse Espírito Santo. Mais. A música quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Eu sei que tem mais pessoas aí atrás que precisam fazer um concerto com Deus. Deus está queimando no meu coração. Não sai daqui nessa noite com esse peso. Vem para o altar. Vem se santificar. Vem se purificar. Deus te chama como Samuel, não como Ofni, não como Finéias, não como Eli. Ele quer te chamar hoje como Samuel. Vem, Samuel. Vem, Samuel. Vem, Samuel. Não deixa a vergonha te paralisar. Não deixa o medo te paralisar. Pastor, meu líder vai falar o que de mim? Eu já estou atuando na tua obra. Ah, meu Deus, são todos nós precisávamos estar com a cara no pó aqui, porque todos nós pecamos, todos nós pecamos, todos nós pecamos. Todos nós brincamos com a presença. Todos nós negligenciamos a obra. Jesus, eu quero orar, Senhor, pelos teus filhos. Eu quero orar pelos teus filhos. Quando a música calar.
mesma forma que tu fez com Samuel, o Senhor fará com a tua serva. Santidade, santidade, santidade. Só quero você, Jesus, Jesus, Jesus. Receba a restauração, receba a restauração, receba. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. É Ele quem te fortalece. É Ele quem te purifica. É Ele quem renova as tuas forças. Receba, receba, receba. Receba o toque do Espírito. Seja renovada, seja restaurada, seja purificada. Olha aí Deus fazendo vaso novo. Olha aí Deus restaurando. Olha Deus colocando tudo no mundo. Receba, 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 receba. A igreja fique de pé. Meu coração quer mais. A igreja fique de pé. Mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Quero tua vida em mim. Eu vou ser você. Você pode adorar comigo esse louvor? Eu sou teu. Você pode dar um grito mais fundo da tua alma. Em tua presença. Quando a luz se apagar, Você vai voltar a ouvir a voz de Deus. a música Você vai voltar a sentir o que há muito tempo tu sentia. quando o mover passar, eu só quero você. Vocês que vieram aqui à frente, pode ficar aqui na frente. Vem, Carol, vem, Michel, pode vir. Vem aqui na frente. Eu tenho um recado de Deus para vocês. Quando a música E Jesus, chamando para si os 12, deu sobre eles a autoridade. E a autoridade a gente só ganha através de arrependimento. Sabe o que Deus está dando para você hoje, Carol? Sabe o que Deus está dando para você hoje, Michel, Emily, Yara, Vitória? Deus está dando autoridade. A autoridade. O que afligia a sua carne, o que afligia a sua alma, o que afligia a sua família, Deus está dando autoridade hoje para você repreender. Jesus chamou para si os 12 e deu-lhes autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos e apregoar o Evangelho de Cristo. É isso que Deus está dando para vocês que estão aqui na frente hoje. Poder e autoridade por conta do arrependimento. Agora Deus vai começar a falar com você assim: Carol, minha filha, eu nunca te esqueci, eu nunca te abandonei, você é minha, eu tenho você gravada na palma das minhas mãos, você é escolhida, eu tenho cuidado de ti e dos teus. Quieta a tua alma e o teu coração, porque o que Deus vai fazer você nem imagina. Só se entregue para o propósito. Michel, é um novo tempo. Quando Samuel ouviu a voz de Deus, foi um novo tempo. É um novo tempo na sua vida e no seu ministério. Ei, Emily, ei, Yara, vocês são princesas do Senhor. E Deus diz para vocês assim: ó, eu vi o teu choro, eu conheço o teu coração, e a minha presença não se apartou e nem se apartará da vida de vocês. Vocês são minhas, escolhidas desde o ventre para uma grande obra. São levitas do meu altar e a presença está sobre o ombro de vocês. Vocês carregam a arca, vocês carregam
carregam a presença. E o diabo não vai conseguir arrancar a presença dele da vida de vocês. Vitória, tu és escolhida do Senhor. Tu não entende as lutas que passa. Eu costumo dizer, quem tem um grande chamado passa por grandes lutas para testemunhar grandes milagres. E assim Deus diz para ti: prepara, filha, porque chegará tempo de contar testemunho da minha obra, do meu poder e do teu nome na sua vida. Senhor Jesus, eu oro pela tua igreja, Jesus. Que haja santidade no arraial de Deus. Que haja santidade entre os teus filhos que foram chamados. E assim como Samuel foi chamado e se tornou sacerdote, juiz, profeta, faz isso nessa casa. Levanta homens como juízes, como profetas, como sacerdotes, como pastores, como os líderes, como os missionários. Homens que te amam, mulheres que te amam, homens e mulheres sedentos a fazer a tua obra. Jesus, eu os abençoo. Ministro sobre a vida deles um tempo de experiências sobrenaturais, um tempo de experiência com o profético. Um tempo onde o Senhor falará com eles nas madrugadas, onde o Senhor falará com ele através de sonhos, visões, revelações, porque no tempo de Samuel eram raras as visões, mas a cruz rasgou o véu, e agora nós temos acesso à divina revelação. E eu te peço, Jesus, que a tua glória e que a tua santidade cubra a nossa vida, em nome de Jesus. E quem concorda, dá um glória a Deus, aleluia, bem alto, aleluia.